Oi, gente, hoje é terça-feira, dia 20 de dezembro. O Evangelho é tirado de São Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. Nós estamos em plena semana do Natal, ou podemos chamar novena de Natal, porque domingo que vem, domingo agora, é o dia 25 de dezembro, data em que nós celebramos o Natal, o nascimento de Jesus. Então, esta semana será toda ela, religiosamente falando, embasada nas descrições dos evangelhos que dizem respeito imediato ao nascimento de Jesus. E hoje nós vemos a descrição da aparição do anjo Gabriel a Maria e anunciando a ela que ela foi escolhida por Deus para ser a mãe de seu filho. E pergunta se ela concorda, se ela aceita. Ela hesita, porque, claro, era uma coisa assim inexplicável ou difícil de compreender, se ela não tinha tido nenhum contato com nenhum homem, embora fosse prometida, fosse noiva de José, mas não tinha havido nenhum tipo de intimidade entre os dois. Então, como ela poderia ficar grávida? Então é uma hesitação, uma ponderação muito válida, muito lúcida. Mas o anjo explica. É obra de Deus, é Deus que está agindo, é o Espírito Santo de Deus que vai fecundar você. Então ela se coloca cheia de fé, dócil, diante de Deus. Não dá para compreender, mas ela era instada a aceitar. Então, eu queria parar aqui, porque se eu continuasse lendo ou meditando sobre o que o Evangelho fala, nós vamos ver coisas e trechos bastante conhecidos nossos, como o anjo dizendo para ela: a maior prova de que para Deus tudo é possível, a sua prima Isabel, mesmo sendo velha, mesmo sendo estéril, está grávida, está no 6º mês. Mas tudo isso vocês ou conhecem bem ou podem ler direto no Evangelho. Mas o que me prende aqui o coração para meditar com vocês é sobre esse paradoxo que Maria filtra e sintetiza na obediência. Como é que eu posso ser mãe se eu sou virgem? Como é que eu posso gerar se eu não tive nenhum contato? Então, são coisas que muito particularmente são colocadas aqui em torno da ideia da fecundação, de gerar um filho, porque esta é a temática, uma criança vai nascer e essa criança é filho de Deus e é um presente de Deus para nós, mas de maneira muito humana, muito consciente, a gente tem o direito de pensar, mas como é que pode isso acontecer? E daí você estica essa perplexidade para tudo que acontece na vida. Nós passamos por situações assim muito concretas, muito reais, de doença, de morte, de perda. Uma das coisas mais difíceis da gente assimilar é a injustiça social. Quer dizer, a diferença de classes, de níveis de vida, tão poucos com tantos privilégios, tantos tão carentes de tudo. E isso tudo fica difícil quando você joga contra o pano de fundo da ideia de que Deus é amor, Deus é justo, Deus é Pai.
Então, realmente, se formos pegar item por item, vai ficar muito difícil da gente assimilar ou aceitar essa premissa da bondade de Deus. Por isso que muitos não têm fé, por isso que muitos se revoltam, por isso que muitos acabam querendo fazer justiça com as próprias mãos, já que da justiça não vem justiça. E a gente então espera que Deus faça justiça. E o tempo de Deus é tão diferente do nosso, e a gente continua vendo tanta injustiça que para aqueles que estão prejudicados, porque quem está na boa, quem está bem, nem se preocupa e acha esse assunto até extremamente desagradável, extremamente revoltoso, de um mau gosto a toda prova. Mas quem está bem, quem não tem preocupação. Mas agora, quem não está, quem está frágil, essa fragilidade mina toda a estrutura do ser humano e ele se revolta. E digo mais, principalmente os mais jovens, porque os mais jovens parece que têm menos embocadura, eles estão menos preparados. Porque a gente que já envelheceu, a gente que está completando 70 anos, já se acostumou de ver isso tudo que a gente chama a princípio de injustiça, mas que depois, numa calma serena, a gente diz: é a sabedoria de Deus, é a vontade de Deus. Não que Deus seja injusto ou seja realmente perseguidor de cada um de nós, principalmente o que sofre, mas não. Tudo isso é a realidade de um contexto onde não é bem Deus que quis, somos nós mesmos. Somos nós mesmos que provocamos certas situações das quais nós somos as primeiríssimas vítimas. Agora, quem não é vítima é réu. E não querendo chamar de réu, a gente chama de conivente. E está se dando bem e tem que se defender mesmo, não querendo que mude a situação, o status quo. Então fica difícil, fica esse paralelo de os que estão querendo e os que estão querendo. Os que estão querendo mudança, os que estão querendo que tudo continue como está, ou até mais confuso ainda, para se darem até bem melhor. Então é um discurso difícil de você desvencilhar do assunto religioso, porque o assunto religioso fala de Deus, Deus justiça, Deus amor, Deus Pai, Deus que manda seu Filho para nascer no meio de nós e dizer que somos todos irmãos e irmãs. Então não dá, falando sério, é muito hipócrita aquele que fala que não tem como desencilhar uma coisa da outra. Não tem. Tudo está muito ligado. Porque a maior vítima de toda essa coisa do mundo foi o próprio Jesus. Ele já apavorou Herodes quando foi anunciado que nasceu um rei. Pronto, aí ó, política, monarquia, poder, trono, status, coroa, perseguição, morte das crianças, infanticídio. Quer dizer, vocês vejam, até como pano de fundo do nascimento de Jesus vem tudo isso que é política, que é poder, que é dinheiro. Mas é aí que eu fico querendo insistir com você, que me ouve, que ainda me dá atenção, e falando com você, eu estou falando alto e estou escutando, dizendo que tudo isso é humano, tudo isso faz parte da trama humana, mas mesmo com tudo isso, nós temos essa esperança, essa certeza, essa confiança de que temos um Deus que é maior do que tudo isso, e ele foi muito honesto, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Nós estamos nesse mundo para poder sermos gente, mas nós temos que ter nossa meta, o nosso fito, a nossa mente no reino de Deus, que não é desse mundo,
Mas se eu me coloco doce dentro dele, com todas as consequências, isso tudo passa, isso tudo não vai ficar muito tempo, nós ainda vamos olhar e dar risada dessa parafernália que está acontecendo agora, e o nosso coração estará tranquilo se tivermos feito a opção por esse Deus que é eterno, esse Deus que não passa, esse que é Deus para nós, nosso Deus, um dia para sempre, no céu. Eu quero ouvir os sinos de Natal, comemorar que Jesus nasceu, pro ano novo que vai chegar. Está aqui pra nos abençoar. Se todo mundo ouvir a sua voz, todos com fé se juntarão a nós, pra espalhar a sua lei maior. Amar o próximo pra ser melhor. Eu quero ouvir os sinos de Natal, comemorar que Jesus nasceu, pro ano novo que vai chegar. Está aqui pra nos abençoar. Cada um deve seguir a sua estrela, vendo apenas o outro a cor da alma, como os reis magos pra ver Jesus. Com caridade, esperança e fé, eu quero ouvir os sinos de Natal, comemorar que Jesus nasceu, pro ano novo que vai chegar. Está aqui pra nos abençoar.